Eu sou Emília Campos e hoje aqui no Descomplicando o Direito a gente vai falar um pouco sobre LGPD. Recentemente nós participamos da Feira do Empreendedor do Sebrae falando um pouco sobre esse assunto. E a gente percebeu que grande parte dos empreendedores acredita que ainda está muito distante para começar a pensar na adequação dos seus processos a essa nova legislação, já que ela só entra em vigor em agosto de 2020. Mas o fato é que isso não é verdade. Por quê? Porque o processo de adequação a essa nova legislação não é um processo tão simples assim. Então, se você quer saber mais sobre esse procedimento, fique aí e aguarde o nosso próximo vídeo. A Lei Geral de Proteção de Dados, também chamada de LGPD, entra em vigor em agosto de 2020. E é muito importante realizar esse trabalho de adequação para a LGPD. E isso deve começar logo e não se aguardar agosto para isso. Em agosto tem que estar tudo pronto, funcionando e monitorado para ver se efetivamente já está funcionando de acordo com a lei. Bom, esse trabalho de adequação à legislação, ele começa com a primeira fase, que a gente chama de assessment ou diagnóstico, né? O que acontece nessa primeira fase? A gente faz todo o mapeamento, o diagnóstico de como funciona o fluxo de dados dentro da companhia, dentro da empresa. Quem faz coleta ou qualquer outra forma de tratamento de dados, quais os tipos de dados que são tratados dentro da companhia, e é um trabalho bem investigativo mesmo. A gente conversa com todo mundo, com todas as áreas, para entender como é que funciona esse processo todo em relação aos dados, né? Esse processo de assessment, ele é um processo bem trabalhoso e que tem que ser feito com bastante cuidado, porque a gente tem que identificar não apenas o tipo de informação, o volume, o fluxo, as áreas, mas também qual é o objetivo, né, a finalidade da obtenção daquele dado e qual é a fundamentação daquele dado, né, da existência daquele dado dentro das hipóteses que estão previstas na legislação. Então é uma fase muito importante. A segunda fase já é a fase de implantação de um plano de ação. Nesse momento a gente faz todo o plano de ação de tudo aquilo, de todas as medidas que têm que ser implementadas para fazer a adequação à legislação. Ou seja, a gente vai adequar todos os documentos, trabalhar em cima dos termos de uso e da política de privacidade. Na verdade, política de uso, termos de uso e política de privacidade já são documentos que são obrigatórios desde a promulgação do Marco Civil da Internet. Mas, de qualquer forma, como o Marco Civil da Internet é uma legislação que não é muito fiscalizada, alguns empreendedores acabaram deixando isso para um segundo momento. Mas agora, com relação à LGPD, se torna obrigatório praticamente revisitar esses documentos, mexer nisso e adequar para a LGPD. Então, precisa mexer nesses documentos, revisitar todos os contratos da empresa com empregados, com fornecedores, com qualquer tipo de terceiro, com clientes também, né? Se na verdade a gente não está falando de empresas que trabalham com termos de uso, porque lembrem que a LGPD não trata apenas de documentos digitais. Ela também é aplicável a quem lida com documentos ainda físicos, ok? Então, revisitar minutas de contratos de todos os tipos e adequar esses contratos para a nova realidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo isso é feito nesse segundo momento do trabalho de adequação. Um outro trabalho importante que tem que ser feito também na segunda fase é a criação de novas políticas de compliance em relação a tratamento de dados. Como vai funcionar essa questão toda do tratamento de dados após a entrada em vigor da LGPD? Isso tem que ser criado, né? A nova forma de fazer isso dentro da empresa. Então a gente tem que criar essas políticas. Tudo isso também é feito nessa segunda fase do trabalho. E aí a gente entra na terceira fase, que é a fase do monitoramento. É importante monitorar tudo que foi criado para ver se está funcionando bem. As políticas, os documentos, se tudo está funcionando de forma adequada. Para quê?
para que quando a lei entre em vigor, lá em agosto de 2020, tudo esteja funcionando de forma adequada. Porque as penalidades que estão previstas na LGPD são penalidades fortes, pesadas, então é importante que tudo esteja adequado para que ninguém seja submetido a nenhum tipo dessas penalidades. Elas vão desde uma advertência, passando por multas de até 50 milhões de reais e chegando também ao perdimento das informações, dos dados. Vejam, para uma empresa que trabalha prestando serviço com base em determinados dados, o perdimento do dado significa a impossibilidade de ter aquele cliente. Então, isso é bastante significativo para a empresa, significa deixar de poder atender determinados clientes por perder o acesso aos dados daquele cliente, ok? Então, o monitoramento é uma fase muito importante e que ela vai, inclusive, além da entrada em vigor da lei. Ela continua depois dessa entrada em vigor. Isso é um trabalho contínuo de verificar se está tudo direitinho, se aquela política de governança que foi criada sobre tratamento de dados, se ela está funcionando de forma adequada. Bom, você já deve ter percebido então que o trabalho de adequação à nova legislação não é nada trivial, então não é possível deixar para o último momento. Quanto mais rápido esse trabalho for iniciado, melhor vai ser a adequação da empresa a essa legislação e menor a possibilidade de ela estar aí sob a incidência de qualquer uma das penalidades que estão previstas na LGPD. Tem estatísticas que estão demonstrando que apenas 20% das empresas já iniciaram esse trabalho de adequação. É importante que você contrate um profissional especializado e da sua confiança para começar a sua adequação à legislação. Se você gostou desse vídeo, não deixe de assinar o nosso canal para ficar a par dos próximos vídeos aqui, tá bom? Obrigada e até a próxima!